Bom, então agora nós vamos continuar a pintura do hibisco. Hibisco. Eu vou pintar então, primeiro vou repintar, né? Já fiz a primeira fase da pintura, onde eu dou o fundo com um pincel mais largo e fiz os manchados aqui, né, do fundo. Então agora eu vou refazer essas folhas, essas 3 folhas aqui, e vou destacar, acentuar onde está escuro e onde é para ficar claro, que não está claro. Então eu vou começar então com o verde musgo. Isso aqui é uma tinta acrílica, mas pode ser um PVA normal. Bom, daí primeira coisa assim, quando a gente vai fazer o contorno, procura sempre ficar com o pincel pro lado de dentro do que você está pintando. Então, por exemplo, aqui a folha, né? Então eu vou fazer o contorno aqui da folha, eu venho sempre pro lado de dentro aqui da folha, eu não venho fazer o contorno aqui, ó, né? Eu venho sempre aqui assim. E aí eu deixo sempre os contornos sempre mais escuro, para já dar um efeito de sombra. Bom, aí eu passei a tinta, daí eu tô limpando. Eu tô limpando aqui o pincel. Aí eu venho, pego mais tinta, vou fazer o contorno aqui também. Com o verde musgo puro. Vou limpar o pincel aqui pro lado de dentro, ó, para não ficar a marca do contorno pro lado de dentro, fica a marca só pro lado de fora. Vou fazer também o contorno aqui. Não sei se dá pra ver direito aí na câmera, vamos ver. Então eu estou fazendo todos os contornos com verde puro, verde oliva, com verde musgo puro, para depois começar a manchar com verde pistache. E vou fazer aqui também, ó, o meio da folha bem escuro. Bom, aí então a partir de agora eu começo a fazer as texturas dos veios da folha. Então eu vou fazer o que tiver pro lado de cá, eu vou puxar para cá, pro centro, né? Sempre puxando assim pro centro, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, mas ele precisa ficar marcado nesse sentido, assim, puxando em direção ao centro. E aqui também, do outro lado também, só que no sentido contrário, né? Mas vindo sempre para o centro. Ou saindo do centro ou vindo para o centro. Bom, daí agora então eu vou pegar o verde pistache, esse verde aqui, e vou começar a trabalhar aqui na parte do meio. Eu vou deixar essa parte aqui de cima um pouco mais clara, essa região aqui eu vou deixar um pouco mais clara e essa região um pouco mais escura. Então, assim, essa tinta seca muito rápido, então a gente precisa ir manchando e já ir corrigindo já deixando ela pronta. Bom, então sempre nesse sentido. Vou pegar agora um pouquinho do verde musgo e misturar. Aqui eu estou fazendo pinceladas curtas.
Vou pegar de novo um verde pistache e um pouco do verde musgo e vou misturar. Ó, então aqui eu já consigo pinceladas maiores. Bom, então esse contorno aqui, ó, que eu fiz, eu deixei desse lado aqui mais claro e desse lado aqui mais escuro. Então automaticamente a gente entende que essa região aqui está mais alta do que a de lá. A de lá é uma parte funda aqui. Então vou manter assim. Deixa eu virar aqui. Eu vou clarear essa região toda aqui. Pouquinho do verde escuro, ó. Então a folha vai ficar toda riscada. Que essa é a intenção, ela ficar com textura de folha. Pronto, tá aí a folha. Então ela ficou mais clara aqui nessa região, mais clara aqui nessa região e mais escura aqui nessa região que está por baixo da flor, né? E por baixo da outra folha. Eu vou virar aqui, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Dá. Eu vou pintar agora essa aqui no mesmo sentido. Então ela precisa ficar riscada nessa direção, porque é a direção que ela está vindo aqui para o centro, ó, para o centro da folha. Então, ó, ela precisa riscar nesse sentido. Certo? Agora então vou para outra folha. Mesma coisa. Vou começar agora colocando o claro aqui. Deixa eu ver aí. Vou colocar o claro aqui por dentro. Ó, vou fazer o processo inverso. Lá eu fiz o escuro primeiro e o claro depois. Aqui eu vou colocar o claro primeiro e colocar o escuro depois, dando a mesma. Porque o importante é a junção das duas cores aqui, como é que a gente vai misturar elas. Então, nessa região aqui que eu estou colocando tinta, eu quero ela bem clara. E agora eu vou pegar o verde musgo e manchar. Ó, e ela precisa ficar clara aqui para poder separar da outra. Enquanto essa daqui eu fiz todinha escuro contorno, essa daqui já não. Eu vou fazer clara essa região aqui do contorno. E vou deixar ela mais escura
aqui nesse contorno, porque precisa dar contraste com o fundo ali. Então tá aí, ó. Tá riscada e tá clara. Bom, aquela hora eu comecei a fazer essa região clara porque eu tava com um pincel mais claro, né, que eu tinha acabado de fazer lá. De lá eu passei para cá. Agora eu tô com um pincel um pouquinho mais escuro. Peraí, deixa eu arrumar aqui primeiro. Então agora eu vou começar a fazer a parte escura aqui. Bom, então também deixar riscado nesse sentido aqui, ó. Pra vocês entenderem para que lado que vai esse centro e vir em direção às extremidades e a ponta, ó. Vem vindo para a ponta aqui. Então vou deixar esse lado aqui mais escuro. E aqui essa região do meio mais clara. Espera aí, deixa eu arrumar um apoio. Aí, ó. Então ela tem que ficar toda riscada, manchadinha, né, com textura de folha. Ó, foi muita tinta. Quando coloca muita tinta de uma cor, precisa pôr muito da outra. E aí é ruim porque a gente vai passando o pincel e as cores vão misturando, acaba virando uma cor só e não fica manchado. Então precisa tomar mais cuidado porque a gente quer que fique manchado. Bom, aqui tá, ó, manchado, tá riscado. Agora podemos vir para cá. Aqui, ó, como a gente riscou nesse sentido, aqui a gente vai riscar nesse sentido. Bom, e tudo isso daqui depende da sua percepção, depende do jeito que você está visualizando, o que você quer pintar, depende do que você imagina, o que você quer, né? Ó, então a folha é isso daí. Eu vou agora para outra folha, olha a diferença dessa folha sem textura, só um fundo verde, sem diferença de tonalidades de cor, para essas folhas aqui, ó. Então agora vamos refazer. Deixa eu apoiar ela aqui, deixa eu ver. Bom, então eu vou começar com contorno escuro.
Vou até aumentar esse biquinho dela aqui, ó, para ficar mais bicuda. Bom, e aqui a gente tem que imaginar um meio da folha. Eu vou imaginar o meio da folha aqui, ó. Daqui vem para cá. Então, essa região vai ser a região mais escura. E eu vou trabalhar uma cor clara aqui nesse meio. Ó. Então, eu vou manchar ela aqui assim, ó. É difícil aqui porque tem os cantinhos da peça e precisa ficar riscada no sentido certo. Mas deu certo, ó. Mais um pouquinho aqui. Beleza. Agora então vou fazer o contorno do outro lado. E vou puxar agora nesse sentido aqui, ó. Então aqui eu puxei para cá e aqui eu puxo para cá. Aí nessa região aqui normalmente eu coloco bem claro e que seria o meio da folha aqui, né? E é a parte mais alta da folha. Então vou deixar ela riscadinha assim e vou pro outro lado. Do outro lado a gente tem que interpretar. Deixa eu ver aqui. Bom, então desse outro lado eu preciso interpretar para saber que sentido que tá, ó. Então ela vem aqui e vem aqui, ó, nesse sentido aqui. Passar uma cor escura no contorno e puxa para cima. Pronto, então de folha eu acabei. Agora eu vou fazer esse mesmo trabalho de luz e sombra nas pétalas aqui. Então vou lavar o pincel. Vou lavar o pincel aqui na água, tampar as tintas que eu estou usando para não secar.
A gente poderia trabalhar mais cores nessas folhas. Eu poderia passar aqui agora um verde folha, alguma cor mais clara, né? Fazendo o mesmo manchado que eu fiz com esses dois verdes, eu posso pegar o verde pistache e um verde maçã, por exemplo, e passar aqui, e depois o verde maçã e um amarelo, ou limão, ou um palha, por exemplo. Mas eu vou deixar assim, para ficar mais simples, que tá legal também. O importante é estar a folha no sentido, né? A pincelada no sentido da folha. Bom, então vamos para a pétala. Vou usar o mesmo pincel, ó. Então eu estou lavando ele aqui no copinho. Aí eu enxugo num pano e vou pegar as cores, deixa eu ver, amarelo gema, laranja, vermelho, e vou pegar um pouquinho de, deixa eu ver, acabou meu marrom. Agora eu vou usar não sei, vou usar esse violeta, vamos ver se vai dar certo. Bom, acabou o meu marrom, eu vou improvisar aqui com violeta. Vou fazer o contorno aqui dele todo escuro com violeta. Poderia fazer, eu costumo fazer esse contorno aqui com marrom ou com vinho. Marrom escuro, né? Marrom escuro ou vinho. Mas eu vou fazer com violeta, vai dar certo também. Ó, então aqui assim, a gente passa o contorno, ele fica bem marcado nessa região, só que aqui para dentro ele não pode ficar marcado. Aqui a gente precisa espalhar, ó, para não ficar uma marca muito forte. Então aqui é a mesma coisa, ó, eu faço o contorno aqui empurrando, empurro aqui para a beiradinha para ficar lisinho, retinho do lado que eu vou passar o amarelo claro, né? Então nessa região eu vou clarear bastante para dar o contraste aqui. E aqui então eu venho puxando ele assim, o pincel está meio molhado, é até bom para fazer isso, porque ele vai diluindo aqui, ó. A tinta vai diluindo. Bom, então, ó, aqui também é a mesma coisa. Eu faço o contorno e dou uma puxadinha aqui para dentro. Bom, então agora eu vou pegar um vermelho. Eu tô com um vermelho aqui bem queimado, que na verdade é uma mistura que eu fiz de um resto de latex que eu tinha. E eu coloquei aqui nesse vermelho. Então não dá para falar o nome da tinta. Mas eu vou misturar ele aqui agora, ó, com esse violeta. E já vou começar a pegar o laranja. Bom, essas pétalas aqui podem ser feitas uma de cada vez. Eu estou fazendo tudo de uma vez, mas é porque eu tenho prática em fazer e eu quero
aproveitar o tempo aqui, né? Ó, isso aqui na live passada eu não consegui consertar porque estava molhado o verde, então pegou no amarelo. Mas aqui eu vou passar amarelo agora e espero que cubra. Então vamos lá, ó. Então já vou tampar o violeta, vou tampar esse violeta que eu não vou usar mais. Vou deixar o vermelho aqui e vou começar a pegar o laranja. Vou passar uma água no pincel para tirar um pouquinho das cores escuras. E vou começar a colocar o laranja, ó. Então, eu preciso vir com o laranja por cima do vermelho, mas tentar não chegar lá no violeta. Eu vou até um certo limite, ó. Então aqui a tinta ainda está um pouquinho molhada, eu consigo misturar. Ó, então eu estou misturando o laranja com o vermelho. Daí eu pego o laranja puro e vou passar ele aqui para frente. Ó, aqui eu preciso passar de uma forma que não fique marcado. Então eu dou uma limpadinha no pincel, ó, para não ficar aquela marca do laranja. Porque senão depois é difícil de cobrir, de tirar a marca, a emenda, né? Bom, então aqui vou deixar secar. Vou lavar o pincel de novo, porque ele está com um pouquinho de vermelho. E deixa eu ver para que lado que eu vou. Acho que eu vou passar um pouquinho de laranja aqui embaixo, enquanto ali vai secando, para depois eu passar o amarelo. Essas cores aqui, laranja e amarelo, eles são bem fracos, assim, eles não cobrem muito bem. Então, às vezes a gente tem que passar várias vezes para cobrir bem. Mas aí a gente passa, espera secar, daí a pouco passa de novo. Ó, então aqui eu vou pegar um pouquinho do vermelho. Não sei se está conseguindo, dá para perceber aí. Ó, aqui, ó. Eu vou passar o vermelho com o laranja. Então, aqui diferente da folha, eu não estou fazendo textura não. Eu tô passando, tentando tirar a marca do pincel. Então, assim, eu passo tentando deixar liso. Ele vai misturando, as cores vão misturando, mas vão ficando lisas. E assim, colocando um pouquinho de cada cor, a gente consegue controlar. Se a gente quer... Por exemplo, ó, eu coloquei o laranja aqui e vim puxando aqui pro lado do vermelho, ó. Aí quando o pincel está com pouca tinta, eu vou pegar laranja de novo, vou passar aqui, ó, e vou tirando o excesso de tinta do pincel, com a mão bem leve, estou passando ele, misturando ele aqui em cima do vermelho. Ó, eu estou com pouca tinta aqui.
E eu já... Deixa eu ver como é que tá. Não, vou vir pro lado de cá. Bom, aqui eu preciso deixar mais amarelo essa região aqui para dar contraste com essa daqui, que essa aqui tem que ser mais escura. Então eu vou colocar mais laranja aqui. Bom, agora eu tô com vontade de já pegar um pouco de amarelo. E começar a passar aqui nessa região. Às vezes ele não vai cobrir, ó, ele não tá cobrindo. Vai ficar um pouco marcado. Não, mas misturando aqui eu acho que vai dar certo. Ó, então eu vou com o amarelo bem em cima do violeta, ó, que eu tinha feito. Que já tá seco, né? Esse violeta aqui já tá seco. Então, com isso eu consigo até subir no violeta, ó. Eu consigo avançar um pouco, se precisar aumentar um pouquinho a pétala, porque às vezes a gente tem que aumentar para fazer o contorno ficar certinho. Então assim, ó, quando a gente coloca uma cor escura aqui, dá a impressão de que essa cor escura afunda, tá vendo como dá para perceber que essa folha aqui tá por baixo dessa e essa daqui tá por cima de todas as outras? É por causa dessa diferença de tonalidade de claro e escuro. Bom, eu preciso agora fazer todos os contornos com esse amarelo e esperar para ver, conforme vai secando, a gente vai refazendo os manchados, né? Onde precisa manchar mais, onde precisa clarear mais, onde não ficou legal. Ó, essa pétala aqui eu ainda não mexi. Essa pétala eu ainda não mexi nela, né? Então eu preciso mexer. Mas eu já vou colocando um pouco de amarelo aqui. Se precisar, depois eu refaço o amarelo. Ó, o laranja ainda está um pouquinho úmido, então eu consigo misturar, ó. Consigo misturar um pouquinho de amarelo com laranja. Bom, e esse processo a gente vai repetir até ficar legal. Então, a gente tem que passar com calma, esperar secar, ver se está legal e vai passando novamente. É assim que eu faço. Até ficar bom. Vai trecho por trecho agora, né? Depois que fez isso, essa segunda demão, manchando, tudo certinho, corrigindo os detalhes, a gente vai trecho por trecho corrigindo. Ó, então eu passei amarelo aqui,
Vim limpando o pincel. Agora o pincel está praticamente sem tinta. Ó, e tô passando ele em cima do laranja. Então vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Eu vou passar o amarelo. Sempre assim, ó. Sempre o pincel pro lado de dentro da pétala. Eu não posso fazer esse contorno assim, né? Quer ver? Vamos fazer para ver se dá certo. Ó, aí eu borro no verde lá, não dá. Eu posso aumentar a pétala do jeito que eu quiser, mas eu preciso fazer o contorno aqui, ó, pro lado de dentro da pétala. Bom, aqui eu posso colocar mais amarelo aqui embaixo também, ó. Vamos manchar com mais amarelo aqui. Ó, então toda essa região aqui, ó, eu posso deixar bem clara. Ó, então eu passo o amarelo nas beiradas aqui e vou limpando, limpo o pincel todo aqui em volta e vou limpando ele para dentro, ó. Isso porque o laranja está um pouquinho úmido ainda. Mas eu vou esperar ele secar, porque tem uma mancha aqui que eu não estou conseguindo tirar agora. Então vou esperar secar para depois passar o laranja. Novamente por cima junto com o amarelo. Bom, então enquanto seca ali, eu vou mexer aqui, ó. Então eu coloco amarelo, amarelo gema, né? Aqui no contorno. E vem puxando para cá. Ó, aqui eu não tinha colocado laranja ainda. Então, com o pincel limpo de amarelo, eu vou colocar o laranja aqui, ó, nessa região. Aí eu vou limpar o pincel aqui, aí que eu venho trabalhar a mistura dos dois, ó. Porque se eu pegar o pincel com muito laranja e bater aqui em cima do amarelo, eu não vou conseguir fazer esse matizado. Então eu preciso fazer assim, ó, eu venho com laranja aqui, limpo o pincel de laranja e aí venho puxando para o amarelo. Aí sim eu venho matizando, ó. Aqui ficou legal. Vou passar pro lado de cá então. Fazer o mesmo processo. Fazer todo o contorno de amarelo. E aí vou limpando o pincel. Aqui ainda dá para deixar ele um pouquinho mais grosso. Sempre assim, nas beiradas a gente consegue deixar um pouco mais grosso de tinta de amarelo. Ó, mas já pegou laranja, então já não vai ficar mais amarelo, então tem que esperar secar. Então assim, eu vou passar amarelo no contorno todo e vou deixar secar para na próxima sessão, na próxima pintura, aí sim eu refazer todo esse manchado. Que eu ainda não fiz, né? Essa região aqui eu não refiz. Então, ó, vou deixar aqui bem amarelo.
Ó, gente, então é isso. Eu vou deixar para concluir na próxima aula. Então, até mais, a gente se vê.